Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar as séries de Taylor. Esse é o último assunto antes da nossa P2, tá bom? A ideia aqui é muito simples. Como a gente viu na última aula, a gente pode escrever uma função como sendo uma série de potências. Bem, escrever uma função como sendo uma série de potências é muito útil, uma vez que, se a gente conhece a série de potências de uma função, a gente pode integrar e derivar essa função de uma maneira muito mais simples. Ao invés de a gente derivar e integrar a função que a princípio é complicada, a gente pode fazer isso para a série de Taylor, que é, entre aspas, um polinômio de grau infinito, e integrar e derivar polinômios é algo muito mais simples. Então, a ideia de hoje é encontrar uma forma fácil de escrever uma função como sendo a sua série de potências. Logo, se a gente consegue facilmente escrever a função como a sua série de potências, a gente também vai conseguir facilmente integrar e derivar essa função. Tá bom? Então, para começar a aula de hoje, a ideia é a seguinte: suponha que a função f é igual a uma série de potências em torno de A. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A ideia aqui é que a f de x vai ser igual a uma série de potências, então somatório de Cn, a série de potências em torno de A, então x menos A elevado a n, com o nosso n variando de zero até infinito. Ok? Então a gente pode expandir essa série. Então aqui a gente tem, quando n igual a zero, a gente vai ter o C0. Quando n igual a 1, a gente tem o C1 vezes x menos A. Quando n igual a 2, a gente tem o C2 vezes x menos A ao quadrado. Quando n igual a 3, a gente tem o C3 vezes x menos A ao cubo. E assim sucessivamente. Ok? A ideia inicial é: será que a gente consegue calcular esses coeficientes Cn utilizando apenas a função f? Então, se é possível calcular os coeficientes Cn a partir de f. Então, quem seriam esses coeficientes? Bem, nota o seguinte: se x igual a A, então a gente tem que o f de A vai ser igual. Bem, se a gente substitui x igual a A, todos esses parênteses vão ser zero. Então, esse cara é zero, esse cara é zero, esse cara é zero. E vai zerar todo mundo, exceto o C0. Então, quando a gente toma x igual a A, na nossa série de potências, o que a gente obtém é o C0. Logo, o C0, a gente consegue escrever ele como sendo f de A. O primeiro coeficiente, beleza. Vamos tentar encontrar agora os outros. Se a gente deriva f, então derivando f, temos que
f' de x é igual, como a gente viu na última aula, se a gente vai derivar uma série de potências, basta que a gente derive os termos da série. Então, a derivada de C0 é zero, porque aqui a gente tem uma constante. Quando a gente deriva aqui C1 vezes x menos a, essa derivada vai dar o C1 mais derivada de C2 vezes x menos a ao quadrado. Então aqui a gente desce o 2 e subtrai 1 do expoente. Então a gente tem 2 vezes C2 vezes x menos a. Então, 2 C2 vezes x menos a. Mais, calculando agora a derivada, pessoal, de C3 vezes x menos a ao cubo, então novamente, desce o 3 e troca aqui por 2. Então a gente vai ter que a derivada desse cara é 3C3 vezes x menos a ao quadrado. Então, 3C3 vezes x menos a ao quadrado. E assim sucessivamente. Logo, para x igual a novamente, a gente tem que, quando a gente faz x igual a, tudo que está entre os parênteses vai sumir. Logo, a gente tem que o f' de a vai ser igual ao C1. Então, f' de a é igual a C1. Então, agora a gente já conhece o C0, já conhece o C1, vamos continuar nossos cálculos. O que a gente faz? A gente deriva novamente. Então, derivando novamente, a gente tem que f duas linhas de x vai ser igual, se a gente derivar C1 é uma constante, a derivada vai para zero, a derivada de 2C2 vezes x menos a é 2C2, então aqui a gente tem 2C2 mais a derivada de 3C3 vezes x menos a ao quadrado, então desce o 2, então a gente vai ter 2 vezes 3 vezes o C3 x menos a. Antes era ao quadrado, agora diminui o expoente. Quem seria o próximo termo? O próximo termo seria 4C4 vezes x menos a quarta. Derivando isso, a gente tem ao cubo, desculpa. Derivando isso, a gente vai ter 3 vezes 4C4 vezes x menos a ao quadrado. E aí a nossa série segue. Então a segunda derivada é igual a isso. E a ideia é novamente a mesma. Se a gente toma x igual a a, tudo que está entre parênteses soma. Então, em x igual a a, vemos que o f duas linhas de a é igual a 2C2. Então, quando a gente substitui o x por a, tudo que está entre parênteses some e o que sobra é apenas 2C2. Então vejam que agora já apareceu um 2 aqui multiplicando o C2, mas novamente a gente consegue escrever o coeficiente C2 como dependendo apenas da função f. Vamos repetir o processo. Então, repetindo o processo, se a gente deriva novamente o f três linhas, ou seja, a terceira derivada da f no ponto x vai ser igual. A gente volta aqui na nossa série
Bem, vamos derivar isso. 2C2 soma, é uma constante. A derivada de 2 vezes 3, C3x menos A. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, C3. Então aqui a gente tem 2 vezes 3, C3, mais a derivada do próximo termo. A derivada então de 3 vezes 4, C4x menos A ao quadrado. Então desce o 2 e diminui o expoente. Então mais 2 vezes 3 vezes 4. C4, que multiplica x menos A. E assim a nossa série segue. Então, tomando A igual a x igual a A, tomando x igual a A, temos que o F3' de x de A, vai ser igual a 2 vezes 3 C3. De resto, tudo que está entre parênteses é zero. 2 vezes 3, pessoal, a gente pode reescrever isso como sendo 3 fatorial vezes o C3. Então, se a gente continuar fazendo esses passos, a gente consegue ver que, então, aplicando esse processo, repetidas vezes, então a gente vai sempre derivar e substituir o x por A. Derivar e substituir o x por A. Então, a gente vai ver que a enésima derivada, quando a gente derivar n vezes e substituir por A gente vai ter 2 vezes 3 vezes 4, 5, 6, até vezes n, Cn. Ou seja, a derivada enésima de f no ponto A vai ser igual a n fatorial vezes Cn. Ou seja, o Cn, pessoal, vai ser igual a enésima derivada de f no ponto A dividido por n fatorial. Então aqui a gente obtém uma cara para o Cn. Se a gente sabe que a nossa função f ela é escrita como uma série de potências, então o expoente, os coeficientes, os Cn's dessa série, eles todos vão depender de f. E como que a gente faz? Quem são os Cn's? Para a gente calcular os Cn's, basta utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Então disso a gente tira o seguinte teorema. Então, teorema. Então, se a função f puder ser escrita como uma série de potências, então, se a função f for igual a série de for igual a uma série de potências, então f de x igual a uma série de potências Cn x menos a elevado a n, com o n variando de 0 até infinito, para todo x
onde o raio de convergência dessa série é R, esse R positivo, ou seja, o caso em que a função seja apenas um ponto, a convergência da série seja apenas em um ponto, apenas no ponto A, a gente não pode fazer isso, mas nos outros casos sim. Então, se a função for igual à série de potência, então a gente já viu que esses coeficientes Cn, eles não podem ser quaisquer coeficientes, eles já têm uma cara pré-fixada. Eles vão ser a enésima derivada de f no ponto A, a gente está escrevendo aqui a série de potências em torno de A, dividido por n fatorial. Tá bom? Então, se a nossa função for igual a uma série de potências, a gente já sabe de cara quem é essa série de potências. Porém, uma coisa que a gente pode sempre fazer é, dada uma função f qualquer, uma função f qualquer, a gente vai definimos a série de Taylor da função f em torno de A como sendo a série somatório de f a mesma derivada de f no ponto A dividido por n fatorial vezes x menos a elevado a n, onde o nosso n varia de 0 até infinito. Então, pessoal, dada uma função, a série de Taylor dessa função é esse camaradinho aqui. Essa aqui é a série de Taylor de uma função f. Quando a nossa função for igual a uma série de potências, ela vai ser igual à sua série de Taylor. Então, quando f puder ser escrita como uma série de potências, ela será igual à sua série de Taylor. Tá bom, pessoal? Nem toda função a gente pode escrever ela igual a uma série de potências. Mas nos casos em que a gente pode escrever uma função como sendo uma série de potências, então ela vai ter que ser necessariamente igual à sua série de Taylor. Tá bom? Quando a gente considera em muitos casos, utilizamos a série de Taylor com A igual a 0. Nestes casos, obtemos, quando a gente substitui A por 0 aqui na série de Taylor, pessoal, a gente vai ter o somatório da derivada de f n vezes calculada em 0 dividido por n fatorial vezes x elevado a n. Então, quando a gente substitui o A por 0, a gente vai ter isso.
E essa série ela vai ter um nome especial, que é a série de Maclaurin da função f. E esta série é chamada de série de Maclaurin da função f. Então a série de Maclaurin nada mais é do que a série de Taylor em torno do zero. Tá bom? Então a gente tem a série de Taylor e a gente tem a série de Maclaurin de uma função. Então vamos para um exemplo. Calcule a série de Maclaurin da função exponencial de x. Tá bom? Então vamos calcular a série de Maclaurin dessa função. Como que a gente faz isso? Então, neste caso, a gente tem que a f de x é a exponencial de x. Se a gente quer calcular tanto a série de Taylor quanto a série de Maclaurin, o que a gente precisa fazer é derivar a nossa função. Aqui na série de Maclaurin, a gente vai calcular as derivadas da função em zero. Então, se a gente vai derivar a função exponencial, a gente vê que f de x, f' de x, desculpa, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, se eu derivo duas vezes, f duas linhas de x é a derivada da f', a f' é exponencial, então f duas linhas também é exponencial. E assim segue repetidamente, pessoal. Então, se eu for derivar a exponencial de x, eu sempre vou obter a exponencial de x. Então, a enésima derivada da função f no ponto x, eu estou derivando a exponencial n vezes, mas isso vai dar sempre igual a exponencial de x. Ou seja, quem é a f' de zero? Se eu quero calcular a série de Maclaurin, eu tenho que calcular as derivadas em zero. Então, a f' de zero é a exponencial de zero, mas qualquer número elevado a zero é 1. Então, quem é a f duas linhas? A gente tem que a f duas linhas de zero é igual a exponencial de zero, que também é 1. E se a gente quer calcular a enésima derivada, então a enésima derivada de f calculada em zero é a exponencial de zero, que também é 1. Logo, pessoal, o que a gente obtém? Quem é a série de Maclaurin? A série de Maclaurin, agora a gente já conhece as derivadas, basta a gente vir aqui na fórmula e substituir as derivadas, que nesse caso vão ser sempre iguais a 1. Então, a série de Maclaurin de exponencial de x é o somatório das derivadas, mas todas as derivadas em zero são 1, vezes n fatorial, dividido, na verdade, por n fatorial, vezes x elevado a n. Então, essa aqui é a série de Maclaurin da função exponencial de x, tá bom? Ou seja, essa é a série de Taylor da função exponencial
em torno de zero. A série de Maclaurin é a série de Taylor em torno de zero. Então é o que a gente tem aqui. Mas a gente poderia calcular a série de Taylor com relação a em torno de qualquer ponto. Então, para vocês observarem a diferença, aqui a gente calculou a série de Maclaurin, mas a gente poderia calcular a série de Taylor da exponencial de x em torno de qualquer ponto. Por exemplo, em torno de x igual a 2. Logo, nesse caso, a gente tem a igual a 2. E o que a gente precisa para calcular a série de Taylor? Bem, para calcular a série de Taylor, a gente precisa calcular as derivadas. As derivadas da exponencial a gente já calculou. Então, na série de Taylor, a gente precisa das derivadas no ponto A. Voltando ali na expressão da série de Taylor. Para a gente calcular a série de Taylor com A igual a 2, a gente precisa das derivadas da função exponencial com x igual a 2. E aí a gente substitui aqui na fórmula. Então vamos calcular essas derivadas. Então, f' de 2, no caso f' de A, vai ser igual a f' de 2, mas a derivada da função exponencial a gente calculou no exemplo anterior, e ela é a própria exponencial, então aqui a gente tem exponencial ao quadrado. A f duas linhas de a gente também já calculou, vai ser a f duas linhas de 2, que é a exponencial de 2, e assim sucessivamente, a enésima derivada de f no ponto A vai ser a enésima derivada de f calculada em 2, que é a exponencial de 2. Portanto, a série de Taylor da exponencial de x em torno de 2 é somatório de quem? Da derivada, que no nosso caso é sempre exponencial de 2, dividido por n fatorial vezes x menos 2 elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Então observe, pessoal, que se eu mudo o ponto em torno onde eu estou calculando a série, então no primeiro caso eu calculei a série de Maclaurin, ou seja, a série de Taylor em torno de x igual a 0. Agora eu estou calculando a série de Taylor em torno de x igual a 2 e as séries mudam. Então, uma mesma função, se eu estou mudando o ponto onde eu estou calculando a série de Taylor, antes era em x igual a 0, agora em x igual a 2, então eu vou obter séries diferentes. Ok? Então vamos continuar aqui com os nossos exemplos. Então, mais um exemplo. Calcule deixa eu ver aqui quem é o próximo exemplo. Se não me engano, é a função seno. Só confirmo aqui as minhas notas, pessoal. Então, aqui no nosso próximo exemplo, pessoal, vamos calcular a série de Maclaurin da função seno. Então,
se a gente quer calcular a série de Maclaurin, a gente precisa calcular as derivadas. Então, nesse caso, a gente tem que a f de x vai ser o seno de x. E derivando a função seno, a gente observa o seguinte: f de x é seno de x. F' de x, se a gente derivar a função seno, derivada de seno é cosseno de x. Então, se a gente deriva duas vezes, então a f duas linhas de x é a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Se a gente deriva menos seno, então derivando 3 vezes a função, deixa eu só reorganizar aqui para caber nessa página. Então, derivando novamente, a derivada de menos seno é menos cosseno. Então, a terceira derivada, f 3 linhas de x é menos cosseno de x. E se eu derivo novamente a quarta derivada, de x, quem é a derivada de menos cosseno? A derivada de menos cosseno é o seno de x. Então, depois que eu derivo 4 vezes, eu volto lá no começo da cadeia. Então, eu entro num ciclo. Então, as derivadas são cíclicas. Então, as derivadas se repetem após a quarta derivada. Tá bom? A gente quer calcular a série de Maclaurin, então a gente precisa calcular as derivadas em zero. Mas daqui a gente vê que a f de zero é seno de zero, que é zero. A f' de zero é cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. A f duas linhas de zero é menos seno de zero, que também é zero. A f 3 linhas de zero é menos cosseno de zero. Menos cosseno de zero é menos 1. E aí a gente volta na quarta derivada, que é novamente o seno de zero, que é zero. Ou seja, as derivadas da função seno, calculadas em x igual a zero, elas vão ficar variando. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Logo, a série de Maclaurin, a série de Maclaurin é, então a gente tem o F0, a gente vai ter o somatório de f da enésima derivada dividido por n fatorial vezes x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Então, para n igual a 0, a gente tem o f de 0, quer dizer que a gente não derivou nenhuma vez. Então, f de 0, e a gente está dividindo por 0 fatorial, que é 1. Para n igual a 1, a gente tem a f' de 0 dividido por 1 vezes x elevado a 1. Para n igual a 2, a gente tem f' de 2
f duas linhas de zero, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes x ao quadrado. Mais, para n igual a 3, a gente tem f3 linhas de zero, dividido por 3 fatorial, vezes x ao cubo. Mais, para n igual a 4, então aí a gente começa a repetir agora a quarta derivada em 0 dividido por 4 fatorial, vezes x elevado à quarta, e assim sucessivamente. Mas a gente observa, pessoal, que todas as derivadas pares são zero. Então a f2 linhas, a f4 linhas, a f6 linhas, todas essas derivadas vão ser zero. Quando a gente substitui aqueles valores aqui, o que a gente obtém então é f de 0 é 0, f' de 0, então é 1. Então aqui a gente tem 1 sobre 1 fatorial vezes x, mais o f duas linhas de 0 é 0, então esse cara é 0. f3 linhas é menos 1, então menos 1 sobre 3 fatorial x ao cubo. E aqui a quarta derivada é 0, então esse cara é 0. A quinta derivada volta, como a gente comentou, é um ciclo, então é 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Então a quinta derivada é 1, dividido por 5 fatorial, vezes x elevado à quinta, mais menos 1 sobre 7 fatorial, vezes x elevado à sétima, e assim sucessivamente. X elevado à sétima, e assim sucessivamente. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente observa, a gente tem uma série alternada. Então 1 menos 1, 1 menos 1, a gente tem uma série alternada. Séries alternadas, elas têm esse fator menos 1 em evidência. Como a gente começa com um valor par, então aqui é o n. A nossa série começa de n igual a 0 até infinito. Então aqui é o n. Os expoentes de x são números ímpares. Como que a gente faz para representar os números ímpares? Bem, os números ímpares eles são sempre da forma 2n mais 1. Se você pegar qualquer número natural, multiplicar por 2 e somar 1, você vai ter um número ímpar. E o mesmo número que está aqui no expoente, ele está sendo dividido, a gente divide pelo fatorial dele. Então, isso tudo aqui dividido por 2n mais 1 fatorial. Então, essa aqui, pessoal, é a série de Maclaurin da função seno de x. Então, a série de Maclaurin da função seno de x era uma série alternada, cujos expoentes são sempre ímpares. Tá bom? Eu vou deixar aqui como exercício para vocês. Exercício. Mostrem que a série de Maclaurin da função cosseno a série de Maclaurin da função cosseno vai ser igual, ela vai ser novamente uma série alternada, somatória de menos 1 elevado a n x elevado a 2n sobre 2n fatorial, com n variando de 0 até infinito. Esse exercício, pessoal, está feito no livro. Caso alguém tenha alguma dúvida,
podem me procurar que eu ajudo, eu mostro como que faz para calcular essa série de McLaurin. Mas a ideia é extremamente parecida com a do seno, tá bom? E aqui, pessoal, uma outra vantagem é a seguinte: se a gente já conhece a série de McLaurin de uma função, a gente pode utilizar ela para calcular as séries de McLaurin ou de Taylor de outras funções. Então, por exemplo, a gente já conhece a série de McLaurin do seno. Então, se a gente quiser calcular a série de McLaurin de x vezes seno de x, então, pessoal, é fácil. Por quê? Então, a gente tem que, nesse caso, o f de x vai ser x vezes seno de x. A série de McLaurin do seno já é conhecida. Então, a série de McLaurin do seno de seno de x é somatório de quem? De menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial. Com n variando de 0 até infinito. Logo, se eu quero calcular a série de Taylor de x vezes seno de x, basta pegar x e multiplicar pela série de McLaurin da seno de x, que eu já conheço. Logo, a série de McLaurin de x vezes seno de x é x vezes a série de McLaurin do seno. A série de McLaurin do seno, a gente tem menos 1 elevado a n vezes 2, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Então, quando a gente multiplica x por essa série, a gente pode passar o x para dentro e a gente soma 1 aqui no expoente. A gente já está multiplicando potências de mesma base. Então, a série de McLaurin aqui vai ser menos 1 elevado a n x elevado a 2n mais 2. Então, esse x que estava aqui passo para dentro e eu somo 1 aqui no expoente. Então, ele virou mais 1 no expoente, dividido por 2n mais 1 fatorial. Então, aqui eu posso utilizar uma série de Taylor que eu já conheço, no caso uma série de McLaurin, para calcular a série de McLaurin de uma outra função que eu ainda não conheço. Ah, professor, se eu quiser calcular as derivadas, eu posso? Claro, se você quiser calcular a série de McLaurin utilizando as derivadas, você pode, e você vai chegar no mesmo resultado. Porém, aqui existe essa forma mais simples para se calcular a série de McLaurin, tá bom? Beleza, agora a gente já está craque, a gente já sabe calcular a série de Taylor, a série de McLaurin, de qualquer função que a gente que for dada para a gente. A questão que não quer calar agora é a seguinte: quando que uma função é igual à sua série de Taylor? Então, questão quando f é igual à sua série de Taylor. Em outras palavras, pessoal, a gente já viu que se uma função ela for igual a uma série de potências,
Então ela vai ser igual à sua série de Taylor. Logo, o que a gente quer verificar aqui é quando que uma função ela vai ser igual a uma série de potências. A ideia aqui é simples. O que a gente vai fazer é o seguinte. Se a gente quer que a função seja igual à série de Taylor dela, então, para que f seja igual à sua série de Taylor, que é o somatório da enésima derivada de f no ponto A dividido por n fatorial vezes x menos a elevado a n variando de 0 até infinito. Então, se eu quero que uma função seja igual à sua série de Taylor, então f tem que ser igual ao limite das somas parciais dessa série. Então, é necessário que f seja o limite da sequência de somas parciais da série de Taylor. Então, o valor da série a gente sabe que é o limite da sequência das séries parciais. Se a gente quer que a função f seja igual à série, então ela tem que ser igual ao limite da sequência das somas parciais, tá bom? Então, pessoal, nesse sentido, seja Tn a enésima soma parcial ou seja, o Tn de x vai ser igual ao somatório da iésima derivada calculado em a x menos a elevado a n dividido por i fatorial. Aqui a gente tem elevado a i. Eu mudei os subíndices, pessoal, ao invés de ser n para i, porque a gente já está usando n aqui embaixo, então para não ter confusão. E o nosso i variando de 0 até n. Então a nossa soma parcial ela é um polinômio. Isso aqui é uma soma, vai dar para a gente um polinômio de grau n. Então o polinômio Tn, então, Tn é chamado de enésimo polinômio de Taylor, ou polinômio de Taylor de grau n, de Taylor da função f ou de polinômio de Taylor de grau n, ou polinômio de Taylor disso, ou de polinômio de Taylor nossa de grau n da função f, sempre em torno de a. O que a gente quer? A gente quer que essa sequência Tn
convirja para a função f de x. Para verificar isso, então defina r de x, ou melhor, Rn de x igual a f de x menos Tn de x. Ou seja, esse Rn de x ele vai ser o resto do polinômio de Taylor. Então, Rn de x, Rn é o resto do polinômio de Taylor. Tn. Tá bom? Então, o Rn é o resto. A gente quer que os polinômios de Taylor converjam para f, ou seja, a gente quer que o limite dos Tn seja f. O que isso significa? Isso significa que a gente quer que o limite dos restos seja zero. Por quê? Porque se o limite dos restos for para zero, quando n vai para o infinito, então, pessoal, o limite dos Tn's de x, quando n vai para infinito, esse cara vai ser, quem é o Tn? Bem, aqui nessa expressão, se a gente isola o Tn, então a gente passa o Tn para lá e o resto para cá, a gente vai ter que Tn de x é f de x menos o resto. Então aqui a gente tem limite de f de x menos Rn de x. Esse limite quando n vai para infinito. O f de x não depende de n, a gente pode tirar ele para fora do limite. A gente vai ter aqui então f de x menos o limite de Rn de x quando n vai para infinito. Mas se esse limite é zero, então esse cara aqui é zero. E a gente tem que o limite das sequências parciais, das somas parciais, é exatamente a nossa função f. Ou seja, pessoal, para que a função f seja igual à sua série de Taylor, basta que o limite desses restos seja zero. Então, se a gente quer mostrar que uma função é igual à sua série de Taylor, basta a gente mostrar que esse limite é zero. E como que a gente faz para mostrar que esse limite é zero? Então, para mostrar que esse limite é zero, a gente vai utilizar a chamada desigualdade de Taylor. Então, desigualdade Nossa, que minha letra hoje está horrível. Desigualdade de Taylor. O que diz a desigualdade de Taylor? Ela diz para a gente o seguinte: se por algum acaso a enésima variável for limitada, então, se o módulo de f da derivada de ordem n mais 1 da função f em x for menor que m, para todo x, aqui menor ou igual na verdade, para todo x cuja distância para A seja menor que D, então, pessoal, a gente tem, se a gente sabe que a derivada é limitada, então o resto vai ser limitado. A gente tem que o resto Rn x, o módulo desse cara, vai ser menor ou igual que o m dividido por n mais 1 fatorial vezes
o módulo de x menos a elevado a n mais 1. E isso aqui para x naquele intervalo. Para x menos a menor que d. Ok? Então, se a gente sabe que a derivada de ordem n mais 1 é limitada, então o resto de ordem n também vai ser limitado. E a gente pode utilizar isso aqui para concluir que o resto vai para zero. Então, por exemplo, considere a função exponencial. Considere f de x igual a exponencial de x. A gente já calculou a série de Maclaurin, a gente já calculou a série de Taylor centrada em 2 dessa função. Agora a gente quer saber se a função f de x é igual a essas séries. Como que a gente faz isso? A gente vai mostrar que os restos vão para zero. E para isso a gente utiliza a desigualdade de Taylor. Tá bom, pessoal? Como que a gente vai fazer isso? Se a f de x é exponencial, então qualquer derivada da função f é igual ao exponencial. Então, a gente tem que f, a derivada de ordem n mais 1 da função f em x, também é a exponencial de x. Tá bom? Se a gente tomar qualquer número positivo d, então, dado d positivo, se o módulo de x é menor que d, menor ou igual que d, então a gente tem que a função exponencial ela é uma função crescente. Então, se o módulo do meu x é menor que d, então o módulo da função f n mais 1 de x, que é igual ao módulo da função exponencial de x, vai ser menor ou igual que a exponencial de d. Por quê? Porque a função exponencial é uma função crescente. Então, se o módulo do meu x é menor que d, a exponencial de x tem que ser menor ou igual que a exponencial de d. Neste caso, então, a gente tem, temos a igual a zero e m igual ao exponencial de d. Aplicando isso lá na desigualdade de Taylor, então, aplicando esses valores na desigualdade, de Taylor, nossa, minha letra hoje está realmente terrível. Na desigualdade de Taylor, a gente tem que o módulo do nosso resto ele é menor ou igual que m, no nosso caso exponencial de d, dividido por n mais 1 fatorial vezes o módulo de x elevado a n mais 1. Tá bom? O módulo de x, a gente já sabe que é menor ou igual que d. A gente está supondo que o módulo de x é menor ou igual que d. Logo, o nosso resto vai ser menor ou igual que exponencial de d vezes o módulo de x, que por sua vez é menor que d, então d elevado a n mais 1, dividido por n mais 1
Se a gente calcular o limite dos sextos, o limite dos módulos dos sextos, quando n vai para o infinito, é menor ou igual que o limite de exponencial de d vezes d elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Esse exponencial de d eu tiro para fora, então esse cara aqui, a gente tem exponencial de d vezes o limite de d elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Isso quando n vai para infinito. Só que esse limite aqui, pessoal, ele é zero. Então, esse limite aqui é zero. Logo, o nosso limite ali, ele tem que ser igual a zero. Logo, o limite de Rn de x vai ser zero quando n vai para infinito, quando o módulo de x é menor que d. Beleza? Então a gente mostrou que o limite dos sextos é zero. O que isso implica? Bem, como a gente já viu anteriormente, se o limite dos sextos é zero, então a sequência das somas parciais converge para a função. Logo, a função f, que no nosso caso agora é a função exponencial, vai ser igual à série de Taylor. Portanto, a exponencial de x é igual à sua série de Taylor. Ou seja, a exponencial de x vai ser igual ao somatório de 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Então, a gente vê aqui que a função exponencial, ela pode ser escrita como a sua série de Taylor. Por quê? Porque a gente verificou que o limite dos sextos é zero. Se o limite dos sextos é zero, então a função é igual à sua série de Taylor. Isso vale, pessoal, para muitos casos. E antes, uma observação importante e que pode ser útil, que é a seguinte dica. A gente utilizou isso aqui e isso pode ser recorrente. O limite de módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, quando n vai para o infinito, esse limite aqui ele é igual a zero para todo x. Tá bom? Então, isso pode acontecer com frequência quando você quer verificar a desigualdade de Taylor. Por exemplo, aqui, a gente tinha aqui que o x era d, então esse limite aqui ele vai para zero, para qualquer valor de x. Tá bom? Então, essa dica, esse limite, pode ser muito útil para vocês quando vocês forem verificar se uma função ela é ou não igual à sua série de Taylor, utilizando a desigualdade de Taylor. Assim, pessoal, a gente já sabe que a função exponencial é igual à sua série de Taylor. Isso acontece com muito mais frequência. Então, as funções usuais que a gente trabalha, exponencial, seno, cosseno, tangente, logaritmo, todas essas funções são iguais às suas séries de Taylor. Então, as funções usuais que a gente já chamou lá atrás na parte de integral de funções elementares, que são a exponencial, a trigonométrica,
logaritmo e inversas, elas são iguais às suas séries de Taylor. Tá bom, pessoal? Então a gente mostrou que a exponencial mas o mesmo vale para o seno, o mesmo vale para o cosseno, para as tangentes, para arco seno, arco cosseno, para os logaritmos. Então todas essas funções, elas são iguais às suas séries de Taylor, beleza? E isso pode ser muito útil. Por exemplo, a gente já viu lá na parte de integral que algumas funções a gente não conseguia calcular a integral utilizando aqueles métodos, utilizando as integrais por partes, utilizando as frações parciais, as substituições trigonométricas. Então, algumas funções a gente não conseguia calcular a integral utilizando aqueles métodos. Porém, agora a gente pode obter a integral dessas funções utilizando a série de Taylor. Qual que é o exemplo? Bem, lá atrás a gente viu que a função exponencial de x ao quadrado não era possível calcular a sua integral. Agora a gente vai ver que é possível calcular a integral dessa função utilizando série de Taylor, tá bom? Então, exemplo, a função. Já falamos, já dizemos, já foi comentado. Que não podemos calcular a integral da exponencial de menos x ao quadrado dx utilizando os métodos da primeira parte da matéria. Então, utilizando os métodos tradicionais de integrais. Tá bom, pessoal? Porém, notem o seguinte: a exponencial de x ela é igual ao somatório de 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Logo, a exponencial de menos x ao quadrado, então exponencial de menos x ao quadrado vai ser igual ao somatório de 1 sobre n fatorial vezes, aqui eu tinha x elevado a n, aqui eu tenho menos x ao quadrado, então menos x ao quadrado elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Ou seja, a exponencial de menos x ao quadrado vai ser igual ao somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre n fatorial. Então, essa aqui é a série de Taylor da função exponencial de menos x ao quadrado. Como a gente viu na última aula, se a função é igual a série de potências, a gente pode calcular a integral dessa função. Então, a integral da exponencial de menos x ao quadrado dx vai ser igual ao somatório, com n variando de 0 até infinito, das integrais de menos 1
elevado a n sobre n fatorial vezes x elevado a 2n dx. Esse cara aqui é uma constante, então a gente está calculando a integral de x elevado a 2n. Integral de x elevado a 2n a gente já conhece. Então aqui a gente tem a constante sai para fora, menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Integral de x elevado a 2n, a gente soma 1 no expoente, então x elevado a 2n mais 1 e dividido por 2n mais 1, com n variando de 0 até o infinito. Como a gente está trabalhando com a integral imprópria, aqui a gente tem uma constante sendo somada. Então, c mais isso. Logo, a integral da função exponencial de menos x ao quadrado dx vai ser igual a constante c mais a série de potências menos 1 elevado a n sobre n fatorial vezes 2n mais 1 vezes x elevado a 2n mais 1. Então, agora, utilizando a série de Taylor, a gente consegue calcular a integral dessa função. E a gente vê que não é difícil calcular a integral a partir da série de Taylor. Ah, professor, mas, bem, eu não sei quem é essa soma, então não adiantou muito. De fato, não adiantou muito. Mas vocês podem utilizar a soma para, por exemplo, estimar o valor. E você já tem aqui uma cara para a integral. Então, mesmo que ela não resolva todos os seus problemas, ela já é um bom auxílio, já é um ponto de partida quando você precisar calcular a integral desse tipo de função. Tá bom? Então, com isso, pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje e encerro a matéria da nossa P2. O que precisa ficar claro? Bem, precisa ficar claro como que a gente calcula as séries de Taylor. Toda essa matéria, desde a da parte de sequências, a gente vem caminhando para chegar até aqui, para chegar no cálculo das séries de Taylor. Então, dada uma função, a série de Taylor dela é uma série de potências, onde os coeficientes não são quaisquer números, eles dependem das derivadas da função. Então, o que vocês precisam saber? Em suma, vocês precisam saber dessa aula de hoje calcular a série de Taylor de uma função dada. E lembrar que, na maioria dos casos, para as funções que a gente conhece, a função f vai sempre ser igual à sua série de Taylor. Existem casos em que a função não é igual? Existem. Tem um caso na lista de vocês. Então, na lista de vocês tem um exemplo de função que não é igual à série de Taylor. Mas, em geral, para as funções que a gente costuma trabalhar no dia a dia, elas sempre vão ser iguais à série de Taylor. Tá bom? Então, com isso, a gente vai encerrar a aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E a gente tem na segunda-feira a nossa aula de dúvidas também, para encerrar toda essa matéria da P2. Na verdade, a matéria já está encerrada, a gente vai simplesmente esclarecer as possíveis questões que surgiram ao longo do curso. Tá bom, pessoal? Então, bom estudo para vocês. Até segunda-feira. E qualquer coisa, podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo AVA ou por onde vocês acharem melhor. Tá bom? Bom dia para todos. Tchau, tchau, pessoal.